que se dedicam a essa causa da psicologia, para que ela chegue com acesso a toda a população, que de forma brilhante não recuaram diante dos limites impostos pela pandemia. E quero agradecer também a todos os colegas que, nesses 25 anos do Conselho, se dedicaram ao trabalho, para que este cumprisse seu papel, que é de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, para que o nosso fazer seja norteado pela ética e pelo respeito a cada um que chega até nós, nos mais diferentes campos de atuação da psicologia. Hoje, esse evento coloca em cena o CREPOP. O que é o CREPOP? O Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas, que é uma iniciativa dos Sistemas Conselhos de Psicologia, que inclui todos os CRs e o Conselho Federal, criado em 2006, para promover e qualificar a atuação do profissional de psicologia que atua nas diversas políticas públicas. Um fazer construído de forma democrática a partir das bases, construindo esse saber teórico e técnico com a contribuição de todos e todas. O CREPOP tem como principal objetivo sistematizar e difundir o conhecimento sobre a interface entre a psicologia e as políticas públicas, através das referências técnicas possível, demonstrar a contribuição da psicologia e a elaboração e implementação de políticas públicas mais humanizadas, a partir da compreensão da dimensão subjetiva dessas políticas. Deste modo, é possível promover a interlocução da psicologia com espaços de formulação, gestão e execução de políticas públicas. Desta forma, se fazendo presente nos grupos, nos territórios, na universidade, na saúde, na educação, na assistência, no trânsito, enfim, cabe aonde tiver um ser humano. Gostaria de agradecer a presença de todos e todos, mesmo que virtual, pois é o que cabe a nós nesse momento. Agradecer aos brilhantes convidados desta noite, ao nosso convidado Marcelo, ao convidado conselheiro Jonas, da COF, e à convidada técnica do CREPOP, Crisley. E, em especial, agradecer e parabenizar a conselheira Maria de Lourdes, que vem conduzindo o trabalho do CREPOP, do 14, de forma extraordinária. Desejo a todos um excelente evento. Um abraço. Boa noite. Obrigada, Marilene. Já posso falar, Crisley? Bom, eu também gostaria de dar boa noite a todos e todas as pessoas que aqui estão, né, nessa primeira mesa do seminário do CREPOP. É um momento, assim, bastante importante, né, para a gente, para o CRP 14, para o CREPOP, né, regional, e porque, assim, a gente está... Nós estamos nessa primeira mesa, mas é a primeira mesa de 5, onde o CREPOP está se propondo, junto com a categoria, discutir temas extremamente relevantes para a nossa atuação profissional, né? Então, a gente está num momento bastante delicado da pandemia, um momento onde a economia e a sociedade passa por uma série de desafios, né? E a gente também tem uma preocupação no sentido de rever as nossas práticas como profissionais da área de psicologia. Então, existem vários temas que são emergentes, né, e que vão chegar até as políticas públicas, outros já estão nas políticas públicas, e nós já estamos trabalhando com eles, mas se faz necessário, nesse momento,
um novo olhar para algumas práticas, né? E essas 5 mesas que nós organizamos para debater com a categoria essas práticas estão voltadas justamente para isso, para os desafios que estão postos para a psicologia. Então, hoje, essa mesa de imigração, né, faz com que a gente passe a olhar para esse público que chega nas políticas públicas e que demanda da psicologia um olhar sensível, um reconhecimento dessa população e das suas peculiaridades, né? Nós vamos debater também em 2 mesas, uma, a questão da atenção aos povos indígenas, da atenção à população negra. A psicologia tem que se rever no atendimento a essa população, né? A gente tem que olhar criticamente para o atendimento que nós temos feito. Então, a proposta dessas mesas é essa, né? E também vamos ter uma mesa que vai debater sobre a saúde mental, né? Nós temos, nesse momento, uma série de retrocessos com relação à luta antimanicomial, né? E nós temos que pensar como que nós, da psicologia, que foi uma categoria que sempre esteve bastante à frente da luta antimanicomial, dos modos repressivos e violentos com que as pessoas com adoecimento mental durante muito tempo foram tratadas, como é que hoje a gente vai lidar com os retrocessos que estão acontecendo? Então, uma das mesas também vai tratar disso. E a 5ª mesa vai tratar de uma questão para a gente que também é bastante cara, que é a questão da presença do profissional de psicologia nas escolas, na educação. A gente tem, né, alguns profissionais na área de educação, mas agora com a Lei 13.935, a proposta é de que haja uma grande abertura para os profissionais de psicologia nas escolas. Mas a gente tem que pensar que prática é essa, né? Como nós vamos trabalhar na escola, né? A nossa proposta, o que a lei traz, é uma atuação com toda a comunidade escolar, com os alunos, com pais e professores. Então, a gente vai para esse espaço, mas também nós vamos ter que nos rever, né, de como é que a gente vai estar nesse espaço. Mas eu só estou dando uma ideia do que nós vamos discutir, né, mas é convidando mesmo vocês a participarem das outras mesas. E aí, nesse momento, eu gostaria muito de agradecer a presença do Marcelo Aydu, porque não é possível fazer psicologia e não é possível trabalhar com as políticas públicas se nós não olharmos de uma forma interdisciplinar, né, para essas questões todas. Não é possível pensar o trabalho nas políticas públicas se nós não olharmos para os nossos contextos, para conhecimentos de outras áreas que podem contribuir com esse olhar, com essa compreensão, né, sobre essas especificidades, sobre os povos, a sociedade, né. Então, é bastante importante a presença do Marcelo, que é um profissional da área das ciências sociais, que está aqui para contribuir conosco nesse olhar, né. Agradecer demais ao Jonathan, também pela presença, nosso querido professor aqui da UFGD, que trabalha com um projeto, né, de imigrantes, então, muito bem-vindo. E a nossa técnica Crisley, que está aí super participativa, super contribuindo com o CREPOP, e também é uma pesquisadora dessa área, né, da área de imigração. Então, ela vai ser a nossa debatedora. E é isso, assim, quero que essa mesa seja muito boa e que a gente possa trocar bastante e perceber e olhar para essa nossa contribuição aí no atendimento a essa população. Agora eu passo a coordenação para a Crisley, que vai ser a nossa debatedora. Olá, boa noite a todos e todas. É um prazer estar com vocês essa noite debatendo, né, e discutindo esse tema que é tão relevante, tão atual para a nossa sociedade brasileira e para as políticas públicas. Essa mesa ela tem como tema, né, como nome, como título, Migrantes e Refugiados no Brasil Contemporâneo, contribuições da psicologia para uma ação interdisciplinar. E para compor essa mesa, nós temos o Jonatas Godoy Quinones e o Marcelo Aydu. Inicialmente, eu quero agradecer a presença, a confirmação, todo o contato, a abertura, o diálogo, né, dos convidados para essa mesa e a disponibilidade. E
Gostaria de convidar inicialmente para apresentar a sua fala, sua apresentação, Marcel Aydu. Ele que é empreendedor social, formado em Relações Internacionais, mestre em Ciências Sociais e doutor em Saúde Coletiva. Também é professor e fundador do Instituto Atos, organização que apoia refugiados no Brasil. Marcel, você terá 30 minutos para a sua fala. E informo também aos participantes que perguntas, questões podem ser colocadas no chat, e ao final da fala também dos convidados, podem estar abrindo o microfone ao final da mesa. Peço para que mantenham os microfones desligados, deixando apenas o microfone da pessoa que está falando, né, ligado, para que não haja nenhuma interferência. E eu vou estar controlando aqui também o tempo, né, da mesa. Então, Marcel, quando estiver faltando uns 5 minutos, eu vou abrir o microfone e te informar o tempo para a gente ir controlando. E logo depois conduziremos a fala do Jonatas. E assim, ao final das falas, teremos esse momento de debate, de perguntas, tá certo? Então, é isso, Marcel, você está com a palavra. Fique à vontade, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cris. Aí. Bom, boa noite, gente. Prazerzão estar aqui, poder participar desse evento, parabenizar a todo mundo que está envolvido de alguma maneira com a construção dele. Um tema extremamente relevante, né? A gente, em 3 dias, a gente já viu 2 acontecimentos, um no Haiti, agora no Afeganistão, que mostra a importância de se pensar o deslocamento forçado. Né? Queria agradecer a Marilene, agradecer a Maria, é um prazer te rever. A gente teve por alguns anos lá na Unifesp fazendo algumas disciplinas juntos. Saudar o Jonatas também, pelo trabalho que vem fazendo à frente da causa do refúgio. E uma preocupação minha logo de início, e falei com a Crisla, e falei com a Maria, falei, olha, não sei se posso contribuir muito com a conversa. Enfim, embora tenha um doutorado em saúde coletiva, a minha vida toda, a minha pesquisa toda foi nas ciências sociais, né? Então, se eu puder trazer alguma contribuição, eu vou me sentir satisfeito. Espero poder corresponder minimamente ao que vocês esperam. Eu queria, antes de mais nada, não sei se todo mundo conhece minimamente a temática do refúgio, eu acho importante trazer alguns conceitos básicos, alguns dados básicos que eu acho para nortear um pouco aqui a nossa conversa. Primeiro, o que é um refugiado? Né? Que é impressionante a gente ver aqui jornalistas, gente que gera notícia, como traz informação equivocada. Então, acho que é importante a gente falar primeiro sobre isso. Refugiado é uma pessoa que teve que migrar, é um imigrante forçado. Então, a primeira questão, refugiado é um imigrante? É um imigrante, só que ele imigra de forma forçada, não voluntária, ou seja, é fruto de perseguição ou de um fundado temor de perseguição em relação ou a sua raça, ou a sua religião, ou a sua nacionalidade, ou a sua opinião política, ou por pertencer a um determinado grupo social. Um homossexual, por exemplo, ou uma mulher. Né? Você ser mulher em alguns países significa que você não terá os mesmos direitos que os homens. Pensar num caso clássico, Malala. Né? Nasceu no Paquistão, um país em que as mulheres não têm os mesmos direitos que os homens. Né? Ela só queria ter o direito de estudar, de ir para a escola. Né? E, por conta disso, sofreu um atentado e foi buscar refúgio no Reino Unido. Há casos hoje, como, por exemplo, na Nigéria, em que a prática de mutilação genital ainda é uma realidade. A gente tem casos de mulheres nigerianas que chegaram à cidade de São Paulo, que estavam ameaçadas de sofrer tamanho mal. Tá? E mais recentemente, eu estou falando coisa de 20 anos atrás,
Entende-se como refugiado também pessoas que migraram por conta de grave e generalizada violação de direitos humanos ou por estarem em países que passam por conflitos armados. Né? Caso da República Democrática do Congo, né? É o país que mais vitimou gente desde o final da Segunda Grande Guerra. E quase não se fala disso. Tá? Há uma guerra civil desde 1997 naquele país. Já morreram ali cerca de 6 milhões de pessoas. E quase não se fala disso. Síria, muitos sírios não foram perseguidos efetivamente, mas o contexto de conflito no país já se estende há mais de uma década, já dá margem para que essas pessoas migrem em busca de proteção. Um caso mais recente, um vizinho nosso, Venezuela, né? Não há o fator da perseguição na maioria dos casos. Há ali uma instabilidade, uma crise política e econômica, e no entendimento do nosso governo, por consequência, uma violação de direitos humanos, e é por conta disso que essas pessoas estão sendo reconhecidas como refugiados por aqui. Tá? Então, importante dizer isso. E mais uma questão importante é que essas pessoas não chegam no nosso país na condição de refugiados. Eles chegam para solicitar refúgio, para pedir refúgio. O pedir refúgio só é possível uma vez que você saiu do seu país de origem. Não é possível eu, estando na Síria, eu estando na Venezuela, solicitar refúgio ao governo brasileiro. Tem uma questão, um palavrão chamado extraterritorialidade, ou seja, eu tenho que ter transposto fronteira, saído do meu país de origem, entrado num outro país, aí sim, ali dentro, eu solicito refúgio. No caso do Brasil, esse processo se dá, primeiramente, pela Polícia Federal, e essas pessoas solicitam refúgio, essa pessoa já recebe ali, via de regra, um protocolo, que é uma papeletazinha que serve como o RNE deles aqui em caráter provisório. Com esse documento em mãos, eles têm acesso a tirar carteira de trabalho e CPF. Tá? Então, todos estão aqui documentados. Não há solicitante de refúgio ou refugiado indocumentado. Tá? O termo não é ilegal, porque essas pessoas não são fora da lei. Tá? Estão indocumentados ou documentados. E aí essa solicitação é encaminhada para um órgão em Brasília chamado CONARE, que é a sigla para Comitê Nacional para Refugiados. Esse comitê que está alocado dentro do Ministério da Justiça convida essas pessoas para uma entrevista, para uma conversa, e aí, com base nessas informações coletadas nessa entrevista, esse coletivo se reúne de tempos em tempos e julga as solicitações de refúgio. Nós temos no Brasil hoje cerca de 130 mil solicitantes de refúgio e aproximadamente 62 mil refugiados, já com o status de refugiados. Tá? Além dessas pessoas, a gente tem aqueles que têm um visto humanitário, a gente está falando de milhares de haitianos, de venezuelanos, de sírios e por aí vai. Tá? Então, só para contextualizar um pouco do perfil dessas pessoas. A gente está passando hoje pela maior crise humanitária em termos de deslocamento forçado. Desde o final da Segunda Guerra, nunca se viu um número tão alto de pessoas forçadas a estarem fora do seu país de origem. Hoje, a gente está falando de aproximadamente 82 milhões e meio de pessoas que foram forçadas a se deslocar do seu país de origem. Tá? Desse total, a gente está falando de 48 milhões de deslocados internos. O que é um deslocado interno? É uma pessoa que, assim como um refugiado foi perseguido, ou tinha um fundado temor de perseguição, ou está em um país que passa por conflitos armados, mas ele não conseguiu sair do seu país. Ele continua a sofrer risco de morte e permanece dentro do seu país. Então, há casos dramáticos de milhões de sírios,
de colombianos que, por conta das Farc, ainda das Forças Revolucionárias Armadas da Colômbia, ainda gera conflito com o governo local. Muitas pessoas são perseguidas, mas não conseguiram transpor fronteiras. Então, esse é um caso ainda mais dramático do que o dos próprios refugiados, porque essas pessoas elas não contam com a proteção de nenhum Estado, de nenhum governo, nem do seu próprio governo. Tá? A gente tem cerca de 26 milhões de refugiados, aí sim, pessoas com status de refugiados, tá? Além de pouco mais de 4 milhões de solicitantes de refúgio, pessoas que já estão num outro país, solicitaram refúgio, e o processo ainda está em tramitação. Os países que com maior número de deslocados hoje no mundo, eu estou falando de dados do mês passado, tá? No topo da lista, a gente está falando dos sírios. São cerca de 6 milhões e 700 mil sírios hoje vivendo fora do seu país de origem. Os venezuelanos, hoje, já são mais de 4 milhões só de refugiados. Se a gente contar a quantidade de venezuelanos somados aí, refugiados, migrantes e solicitantes de refúgio, já está quase na casa de 5 milhões e meio de pessoas. Afeganistão, mesmo antes desse novo conflito, é o terceiro país que mais gera refugiados no mundo. 2 milhões e 600 mil afegãos hoje no mundo são refugiados, e agora esse número vai se encorpar fruto desse novo conflito aí que está se avizinhando. Sudão do Sul, com mais de 2 milhões de pessoas, Mianmar, mais de 1 milhão de pessoas. A gente percebe aqui, isso nessa história aí mais recente, dos últimos 30, 40 anos, falou de refúgio, você está falando, a grosso modo, de África e Oriente Médio. Ponto fora da curva aqui é a Venezuela, tá? A gente teve um caso também um pouco mais recente da Colômbia, mas grande maioria dos casos, Oriente Médio e África. Tá? E aí, em contraposição, quais são os países que mais recebem refugiados? Tem uma ideia global, né, meio que generalizada, de que a questão do refúgio, entre aspas, é um problema dos países ricos. Nunca foi. Tá? Os países que mais recebem refugiados são os países pobres ou os países em desenvolvimento, não são os países ricos, porque a lógica da migração é: eu vou para o país que faz fronteira com o meu, eu vou para os países mais próximos, eu não tenho recurso para ir para um país mais distante, mesmo que assim tivesse, muitas vezes eu encontro fronteiras fechadas. Então, a Turquia hoje é o país que mais recebe refugiados, cerca de 3 milhões e 700 mil pessoas. A Colômbia, né, por conta dos venezuelanos principalmente, 1 milhão e 700 mil refugiados. Paquistão, quase 1,5 milhão. Uganda, quase 1,5 milhão. O ponto fora da curva aqui é a Alemanha, que é o país na Europa que mais recebe refugiados nessa história recente. Um dado importante: o Brasil foi o país que mais concedeu refúgio no ano passado. Tá? 2019, o Brasil foi o país que mais concedeu refúgio, não o país que mais recebeu solicitantes de refúgio, mas o país que mais concedeu refúgio, com quase 27 mil, para quase 27 mil pessoas, seguido de México, quase 23 mil, e Holanda, com cerca de 13 mil pessoas. Ou seja, reconhece-se muito poucas pessoas como refugiadas, isso mundo afora. Tá? Dito isso, só para a gente se contextualizar de onde a gente está partindo, quem são essas pessoas, um pouco do perfil, esses números para mostrar um pouco da relevância dessa questão, queria adentrar um pouco mais aqui, trazer um pouco mais de contribuição para o tema proposto, tendo como base muito a minha experiência pessoal, prática, lidando com os refugiados.
Eu ajudei a fundar uma instituição chamada Instituto ADOS. Esse trabalho começa no final de 2009, então a gente já está caminhando aí para 12 anos de atuação, quando no Brasil a quantidade de refugiados era muito menor do que nós temos hoje. Quando eu comecei a pesquisar esse tema, isso em 2006, entre refugiados e solicitantes de refúgio, a gente tinha na casa de 7 mil pessoas. Marcel, acho que você desligou seu microfone. Foi sem querer, gente, perdão. Desde que parte que eu estou pagando o mico aqui? 7 mil pessoas. Tá, obrigado, Maria. Gente, desculpa, eu devo ter esbarrado aqui com o braço. Quando eu comecei a pesquisar esse tema em 2006, entre solicitantes de refúgio e refugiados no Brasil, a gente tinha na casa de 7 mil pessoas. Hoje a gente está falando na casa de 230, 240 mil pessoas. Então, assim, é uma outra dimensão, é um tema que vem ganhando uma relevância no Brasil muito grande, e todos nós vamos nos impactar, o país vai se impactar com o tema de alguma forma, e vocês, profissionais da área da saúde, da psicologia, não vão escapar disso. Eu queria trazer aqui algumas reflexões, né? Imaginemos nós estarmos na posição dessas pessoas, né? Claro que é uma simples imaginação, a gente não tem como nem imaginar o que é estar na pele dessas pessoas, mas enfim, imagina a gente hoje, de repente, esse país aqui vira de ponta cabeça, a gente passa a conviver com uma guerra civil e a gente passa a ser perseguido. E de repente a gente tem que abandonar tudo. Então imagina você está aqui, estudou, fez a sua graduação, seu mestrado, está trabalhando, está estabelecido, tem sua família, tem seus amigos, tem seus vínculos aqui formados, tem sua rede de relacionamento, está tudo legal. Apesar das dificuldades que todos nós passamos, o mundo não é feito só de flores, rosas, mas a gente está aqui, a gente está bem. De repente, a gente tem que abrir mão de tudo isso e ir para um outro país. Aí você pode falar, ok, bacana, eu posso me aventurar e morar na França. Posso morar nos Estados Unidos, no Canadá. Você vai numa embaixada, no consulado desses países, eles falam, não quero você. Não há espaço para você dentro do meu país. Você bate na porta de 20, 30 países e nenhum deles te aceita. E aí você vai vendo que as suas possibilidades é ir para um país da África, é ir para um país do Oriente Médio, é ir para um país asiático em que você não conhece o idioma, em que você não tem nenhum amigo, nenhum familiar. Você muitas vezes, antes de se deslocar, perdeu amigos, parentes, muitos foram perseguidos, foram mortos, foram presos, foram torturados. Muitas vezes você, antes de sair, foi perseguido, foi preso, foi torturado, passou por situações assim desumanas. Você chega num país em que você não conhece ninguém, em que você muitas vezes não é bem aceito, não é bem visto, você não tem a documentação desse país, você não fala o idioma que se fala lá, você professa uma religião, uma crença que ali não é bem vista, você não tem mais uma rede de relacionamentos, você não tem renda, o trabalho de uma vida toda ali não vale de nada, a sua formação ali não vale absolutamente nada, a sua experiência profissional ali não vale nada. Você, com 40 anos, com 30 anos, tem que recomeçar a sua vida praticamente do zero outra vez. Eu com 40 anos, aprender um novo idioma, eu tenho que aprender uma nova profissão, muitas vezes, eu tenho que formar uma nova rede de relacionamentos, eu tenho que viver longe da minha família, longe dos meus amigos, morar num albergue, isso quando eu consigo espaço, estar num trabalho completamente diferente daquele que eu exercia. A gente tem
dezenas, centenas de casos de pessoas que estão chegando ao Brasil. Cerca de 24% dos refugiados que moram no Brasil hoje têm formação, têm graduação completa ou incompleta. Conheço diversos advogados, contadores, médicos, já conheci juízes com carteirinha de juiz lá na Síria. Aqui não consegue trabalho em absolutamente lugar nenhum. Lugar nenhum. Tá? Imagina como isso vai impactar a cabeça dessa pessoa, a saúde dessa pessoa, independente da saúde física, da saúde mental. Tá? E aí chega no Brasil, apesar, somado-se a isso tudo, chega num país que não está preparado para lidar com essas pessoas. Tá? O Brasil tem uma fama de ser um país acolhedor. A gente tem que se perguntar, acolhedor a quem? A quem nós acolhemos bem? Essa, para mim, é uma das grandes falácias que nós vivenciamos no Brasil, de que o Brasil é um país acolhedor a tudo e a todos. Isso é uma grande bobagem. A gente é acolhedor a alguns, a gente é acolhedor àqueles que nos interessam ser. Eu lido com o tema, como eu falei, há mais de 15 anos. Eu nunca vi ninguém questionar a vinda de um norte-americano para cá. Eu nunca vi ninguém questionar a vinda de um alemão, de um japonês, de um espanhol, de um francês. Esses são bem-vindos. Né? E eu digo, eles são bem-vindos também. Mas não só eles são bem-vindos. Os solicitantes de refúgio são bem-vindos. Os refugiados são bem-vindos. Os haitianos são bem-vindos. Né? Por que só os europeus? Por que só aqueles que são do norte da América do Norte são bem-vindos? Né? Porque só alguns asiáticos são bem-vindos? Então, somando-se a todos esses problemas que essas pessoas enfrentam, uma vez que entram no nosso país, encontram um marasmo. Se não fossem as organizações não governamentais, essas pessoas não teriam apoio de ninguém. O governo brasileiro se limita a permitir que essas pessoas entrem e, uma vez dentro, trabalha com a documentação. Basicamente isso. Tá? Exceto os casos principalmente em âmbito municipal, algumas ações pontuais que são realizadas. Tá? Claro que todos eles, independente de refugiado ou um imigrante econômico, ter acesso à saúde e à educação pública no Brasil. Todos eles têm acesso. Tirando isso, o que é feito, o grosso do que é feito em prol dessas pessoas, está a cargo de organizações não governamentais. Então, o preconceito que essas pessoas enfrentam, porque eles são vistos como gente que está vindo aqui para ser um fardo, um peso, para, entre aspas, roubar os nossos empregos. A gente ouve isso muito. Pessoas que estão vindo aqui para tomar os nossos lugares em postos de saúde, em hospitais. Pessoas que vão gerar custo ao país. Geralmente, a gente não enxerga nessas pessoas alguém que vem aqui para favorecer o nosso país de alguma forma, seja com seus aspectos culturais, seja com essa diversidade rica e incrível que eles trazem para cá, e economicamente também essas pessoas não têm apoio de ninguém, essas pessoas trabalham, estudam, pagam impostos como todos nós. Tá? Então, eles têm que lidar com tanta adversidade, já lida com o fardo, com o peso, com a dificuldade de você ter que sair do seu país de forma forçada, o deslocamento, né? Muitas vezes teve que vender tudo que tinha para conseguir arcar com os custos da passagem, de tudo para chegar até aqui, e uma vez dentro do nosso país passam por dificuldades inimagináveis. Tá? Imagina como que fica a cabeça dessas pessoas. Eu fiz uma pesquisa
no âmbito do doutorado, justamente para compreender um pouco dos itinerários terapêuticos. Aí teve um recorte específico, no caso dos congoleses, né, de homens congoleses, dos itinerários terapêuticos que eles frequentavam, que eles percorriam para poder cuidar da sua saúde física e mental. Tá? E aí a gente encontra uma série de barreiras que vocês, profissionais da área da saúde, enfrentarão ao lidar com um imigrante, inevitavelmente. A barreira do idioma, então a gente está falando com pessoas que falam outros idiomas. Com exceção dos angolanos, nós não recebemos pessoas que falam português. Nós recebemos pessoas que falam inglês, francês, espanhol e árabe, além de outros dialetos locais, no caso dos haitianos, o creole, o creolo, como se prefere. Então já tem a barreira da língua. A gente está falando de pessoas que têm uma visão de saúde mental diferente da nossa. Imaginam, vocês sabem disso, eu não estou aqui para ensinar a missa ao padre. Muitas vezes, quando você fala de atendimento psicológico, muita gente, eu não sou maluco. Eu não preciso disso. Quando você fala com um refugiado, com um imigrante, há uma série de fatores que complicam essa relação de vocês, profissionais da área da psicologia, com essas pessoas, com esse público, que vai para além do idioma. Eu me deparei com muitas questões do tipo, mas eu vou me consultar com um psicólogo por quê? Ele já passou por um conflito? Ele sabe, na prática, o que é ter vivenciado um conflito? É a coisa do lugar de fala, né? Hoje tão dita aí. Ele tem lugar de fala? Ele já passou por conflito? Como que uma pessoa que está ali, que vive a pão de ló, que é um burguês, uma burguesa, que nunca sabe, que nunca enfrentou nenhum tipo de dificuldade, pode me ajudar? De que forma que essa pessoa pode Marcelo, me ajudar? 5 minutos. Obrigado. Como que essa pessoa pode me auxiliar? Ele não tem condições de me auxiliar, ele não vivenciou o que eu vivenciei. Qual é a tendência dessas pessoas? Tá? Claro que muitas pessoas buscam auxílio com psicólogos e até com psiquiatras. Tem vários casos, mas se você pega o contexto geral, a realidade não é essa. As pessoas têm uma certa aversão, muito por uma falta de compreensão do papel do psicólogo, de atrelar diretamente ao eu não estou maluco, ou no meu país esse apoio não existia. No Congo, por exemplo, com quem eles iam se aconselhar, se abrir? Com o pastor da igreja, com o padre, com a família, não com um profissional da área da saúde. Então, assim, vocês têm um papel importante que é, antes de mais nada, explicar o papel de vocês, né? A importância do trabalho de vocês. E ainda há muita resistência, principalmente do público masculino. Tá? Principalmente do público masculino. Por quê? E aí, com isso, eu vou fechando minha fala. Eu buscar o apoio de um psicólogo, para muita gente, é visto como sinônimo de fraqueza. E eu ser fraco é eu ser mal visto perante a comunidade, eu ser mal visto perante a minha família. E eu não posso me dar ao luxo de ter essa imagem, de ter essa pecha sobre as minhas costas. Tem essa coisa do homem tem que dar conta de tudo, não poder mostrar fraqueza, fragilidade. Né? Puxa, eu passei pela guerra, o pior eu já passei. Eu não preciso do apoio dessas pessoas, desses profissionais. Eu já passei pelo pior, eu vivi a minha vida toda rodeada por guerras, por conflitos, por perseguição. Eu, no Brasil, eu estou num paraíso. Essa é a visão de muita gente, apesar, né, e é uma fala que tem uma série de contradições, embora tenham passado por questões super complexas, isso não quer dizer que isso não pode
reverberar em frutos que vão, em questões que vão desabrochar aqui, né? E muitas vezes eles não conseguem entender questões pelas quais eles estão passando, que muitas vezes é fruto não só das dificuldades que eles passam aqui, mas de tudo aquilo que eles passaram historicamente no seu país de origem, desde a saída, deslocamento, até chegar aqui. Só queria fechar a minha fala trazendo o relato de uma pessoa, e isso não é um caso isolado, tem vários casos assim, de pessoas que vêm de países da África ainda, chegam clandestinamente em porões de navio. Tá? Então imagina você entrar num navio, muitas vezes sem nem saber para onde está indo. Quando você dá conta, chega no Porto de Santos, sozinho, e aqui você tem que se virar. Então, assim, é um trabalho que para a saúde mental, para os psicólogos, para os psiquiatras, para os terapeutas, enfim, é um trabalho que envolve um grande desafio, tá? De sensibilizá-los, de mostrar a importância desse trabalho para eles e se preparar com a resistência que virá de muitos deles, certamente. Enfim, gente, eu vou fechando minha fala por aqui, eu acho que eu já estendi um pouco do meu tempo, depois a gente bate um papo com mais calma. Muito obrigada, Marcelo. Foi brilhante, né? E sua fala nos sensibilizou muito e acredito que nos convoca, né, a ocupar esse lugar social, político, né, da nossa profissão e das demais profissões que estão inseridas nas políticas públicas, né, assistente social, enfermeiro, pedagogo, médico, né, convoca toda a sociedade. E nessa mesma linha, continuando, né, a nossa temática, eu convido agora o Jonatas Godoy Quinones, ele que é filósofo, psicólogo, mestre em psicologia, professor do FGD, coordenador do projeto Viver Fronteiras, também na UFGD. Você também tem 30 minutos para a fala, Jonatas. Perguntas, questionamentos podem ser colocados no chat, e ao final da fala do Jonatas teremos um momento para debater essas questões, e também podem abrir o microfone também ao final da fala. E, do mesmo modo, também vou te interromper quando faltar uns 5 minutinhos, tá bom, Jonatas? Tá com a palavra, obrigada. Obrigado, Crisley. Agradeço a acolhida no ensejo, né? Desejo aí boa noite à nossa querida Marilene Kowalski, a Maria de Lourdes, coordenadora do CREPOP, e agradeço muito a fala do professor Marcelo Aydu, né? Obrigado, professor. Eu chego lá ainda, viu? Para falar assim com tanto conhecimento de causa. E também não poderia deixar de ser, né, dou aí os cumprimentos, né, a todos que estão acompanhando essa mesa, né, do CREPOP. Bom, vou começar contextualizando um pouquinho, né, essa minha fala. Eu cheguei aqui na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, em 2018, né, no mês de julho de 2018. Fez 3 aninhos que eu estou por aqui. Cheguei para assumir a vaga, né, de Psicologia Fenomenológico-Existencial no curso de Psicologia da universidade. E, como toda chegada, né, é um contexto bastante desafiador, porque a gente precisa conhecer um pouco a realidade da cidade, da instituição, enfim, né, construir ali, né, nesse espaço novo, as relações e também a forma, né, de pensar o trabalho, né, que eu poderia desenvolver no contexto da universidade. Então, eu fui tentando identificar, né, elementos, né, que pudessem amparar a minha atuação. A minha vaga, né, a minha área, né, de docência na universidade é predominantemente clínica. Né? Então, eu trabalho com a psicologia clínica de enfoque fenomenológico. E, a partir daí, eu queria também pensar um pouco outras questões, né? Eu não penso que a clínica seja mais, pelo menos, né? Não sei se foi alguma vez, mas eu acho que nós não podemos pensar a clínica como esse espaço privado, né? Um espaço de atuação privada e individualizada.
né? A clínica é um espaço de intervenção social, né? Ela é de sobremaneira, né? Hoje a gente tem um termo aí que é a questão da clínica ampliada, né? Eu diria que a clínica sempre foi ampliada, né? Porque se não for olhando, né, para as questões que permeiam, né, aquela subjetividade, questões essas de cunho social, nós não fazemos clínica, né? O ser humano é sempre uma experiência global, integral, né? Então, o social é inerente a toda e qualquer atuação. Pensando nisso, né, lancei aí meu olhar na direção de fenômenos, né, que pudessem, de alguma forma, ser objeto, né, de atuação e, consequentemente, da formação. Passei por alguns lugares. Dourados, né, tem uma realidade bastante desafiadora nesse sentido, né? Não faltam situações que saltam aos olhos, né? Que nos chamam muito a atenção em termos de vulnerabilidades sociais, enfim, fenômenos, né, que são bastante complexos, né? A causa indígena, por exemplo, é uma delas. Mas eu percebi que no quesito, né, de compreensão, né, acolhimento e intervenção junto aos refugiados e imigrantes na cidade, nós não tínhamos, assim, trabalhos ainda muito sistematizados, né, e eu achei que talvez eu pudesse pensar algo nessa direção. E foi aí que eu fui construindo, estou ainda, né, construindo com um grupo de estagiários e estagiárias maravilhosos, né, que eu vou mencionar na minha fala um pouquinho depois, né, porque eles merecem essa menção, porque são eles que estão aí, de alguma forma, contribuindo de maneira muito ativa para que a gente possa consolidar, né, um trabalho que é esse que a Maria de Lourdes, a Crisley também falou, né, que é o Viver Fronteiras, aqui na cidade de Dourados. Então, eu vou falar um pouquinho desse projeto lá no final. Então, feito esse preâmbulo, né, vou começar aqui, vou pedir licença para apresentar. Preparei uns slides, né? Então, como eu disse para vocês, a minha área ela é eminentemente clínica, né? Então, eu não poderia pensar o fenômeno da imigração, né, e também do refúgio, para além dessas questões da clínica. Eu queria articular ambas, né? E foi nesse sentido que eu articulei a proposta de uma clínica antropológica, né, com o quesito da imigração. Essa clínica antropológica, ela também pode ser chamada de clínica do sofrimento, né? E aí, de onde que eu tirei isso, né? De onde que vem essa fundamentação? Opa, parei aqui sem querer. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. A clínica do sofrimento, né, ou a clínica antropológica, ela se desenvolve a partir da compreensão de que nós temos três funções básicas, né, de relação com os espaços, conosco mesmos, né, e com os outros, que é a função de ato, né, a função de id e a função de personalidade. Por que função? Porque não estamos trabalhando aqui com a compreensão estrutural, mas sim com relações que são flexíveis, são maleáveis, são criativas, né? Então, essa função de personalidade, que nada tem a ver com aquele conceito de personalidade que a gente aprende, né, tradicionalmente na psicologia, é um conjunto de representações que constituem o outro social, né? Ou seja, é a partir de onde nós nos experimentamos como uma identidade, tá? Então, para eu dizer quem eu sou, quando eu comecei aqui dizendo para vocês, ó, eu sou o Jonathans, eu sou professor de uma determinada instituição, né? Eu trabalho com uma determinada área da psicologia e moro nesta cidade. Ao construir essa fala, imediatamente eu estou lançando mão de uma série de relações e representações sociais
que me constituem nesse lugar com o qual eu me identifico. E o mais interessante é, eu me identifico aí e eu tenho no lastro das relações sociais pessoas que me reconhecem nesse lugar, que me chamam de professor, que sabem quem eu sou, né? Então, esse conjunto de representações, essa teia, né, que a gente vai estabelecendo, ela cria, então, essa função que nós estamos chamando aqui de personalidade. E aí, né, tem um autor que eu gosto muito da psicologia, que é o Peirce, né, o Frederick Peirce, junto com o Hefferlein e com o Paul Goodman, né, que escrevem aí o Gestalt Therapy, em 1951, eles colocam um determinado ponto do texto, né, um conceito que é o conceito de misery, né, que seria adaptado, assim, trazendo para o português, seria uma experiência de sofrimento, né? Então, é uma experiência de vulnerabilidade, que nós podemos chamar de sofrimento. E essa vulnerabilidade, né, ou esse sofrimento, ela tem uma causa, ou tem pelo menos 3 causas, né, que nós podemos relatar. São as perdas, né, das relações sociais a partir de onde me identifico, perdas essas que podem acontecer, né, a partir de um luto, né? Eu sou pai, então eu sou pai de alguém, né? Se eu perco esse alguém, essa minha identidade, ser pai, ela fica vulnerável. Se eu tenho coisas com as quais eu conto uma história, e de repente, em determinado momento, vem um enchente, vem um terremoto, vem alguma coisa, eu perco essas coisas, e a minha história também se perde junto com elas. Eu me vulnerabilizo. Então, eu vou me vulnerabilizando em determinadas experiências. Isso seria o sofrimento antropológico. Outra forma, eu posso estar em relações de poder que são opressivas. Relações onde eu não tenho direito à voz, onde eu não tenho direito a uma livre expressão, ou onde eu, de alguma forma, precise me submeter a um autoritário. Tá? Ao fazer isso, então, eu entro num outro tipo de sofrimento, né, que é o sofrimento político. E a última né, construção, né, em relação à compreensão do sofrimento seria o que eu, né, acho que é o mais intenso deles, talvez, né, que é aquele tipo de sofrimento onde o modo como eu me reconheço como humano não recebe cidadania ou validade por parte de um outro social. Então, esse outro social diz para mim que esta forma com a qual eu me identifico não tem status de humanidade. A minha humanidade não é reconhecida. Então, aqui nós temos, por exemplo, sofrimentos que são inerentes a determinadas populações, que comumente nós aprendemos a chamar de minorias, né? Então, o sofrimento, por exemplo, de um homossexual, de um travesti, de um transexual, que em função da sua orientação ou da sua identidade, ele não reconhece ou não recebe, né, reconhecimento da sua própria humanidade. E aí entram, por exemplo, as experiências de racismo e outras experiências onde o ser humano é despido, né, de toda dignidade, de toda condição de existência. Tá? A sua humanidade ela é anulada. Então, aí nós temos essa dimensão do sofrimento ético. Então, essas 3 dimensões, elas vão constituir aqui o que eu estou chamando de clínica do sofrimento. Tá? E eu precisava dizer isso, né, para dizer como é que eu fui amarrando um pouco essas questões e o modo como a gente compreende, né, a possibilidade de intervenção, né, com os imigrantes aqui no contexto da cidade de Dourados. Então, o Peirce, né, Hefferlein Goodman, que aqui eu estou colocando como PHG, né,
Eles dizem, um dos mais importantes resultados do contato social criativo é a formação de personalidade, né? Ou seja, as identificações de grupos e atitudes retóricas e morais viáveis. Por que viáveis? Porque elas são reconhecidas, porque elas recebem cidadania, tá? Por isso elas são viáveis. Então, as respostas à pergunta, quem eu sou e quem me reconhece nisso, é o que constitui a minha identidade e, consequentemente, as representações sociais de onde eu tiro uma personalidade. Portanto, a falta de um lugar ético que viabilize relações políticas e antropológicas, elas são geradoras de aflição, ou, em outras palavras, elas são geradoras de sofrimento, tá? Então, o que seria a clínica do sofrimento, por assim dizer, né? Como que a gente trabalha com isso? A clínica do sofrimento é uma atenção específica ao sentimento de sofrimento decorrente da não formação, da perda ou da aniquilação das representações às quais se estava identificado. Então, o psicólogo e a psicóloga, neste contexto da clínica do sofrimento, ele é chamado a oferecer uma atenção específica. E aqui é muito interessante, né? Que a gente fale dessa atenção específica. O que significa isso? Tá? A atenção específica aqui significa dizer o seguinte: quando nós estamos diante, né, de alguém que está em sofrimento antropológico, porque perdeu, né, as suas representações sociais com as quais se identificava, perdeu o seu território, perdeu as suas relações mais próximas, familiares, enfim, foi se despindo, né, dessa história e dessas relações. Então, o papel do psicólogo, da psicóloga, neste contexto, é cuidar das relações vinculares. O que significa isso? Pensar, por exemplo, quais são os vínculos possíveis, como esses vínculos estão se formando, e em muitas vezes, né, oferecer o próprio corpo, né, como um corpo solidário, como um corpo auxiliar, como alguém que está ali, inclusive, para amparar, tá? Amparar gestualmente, não por meio de uma fala retórica, ou colocar no ombro, oferecer um abraço, estar junto com a pessoa. Isso é uma atuação, uma atenção específica, tá? Quando a gente está trabalhando com sofrimentos políticos ou éticos, né, ou seja, relações de poderes autoritárias ou, né, contextos de discriminação e desvalorização de certas subjetividades, então o papel da psicóloga e do psicólogo nesse contexto não é fazer um enfrentamento individual, no sentido de fazer uma fala com o sujeito que sofre, mas atuar no sentido de fortalecer as instituições que podem funcionar como um representante social válido, tá? Então, é trabalhar com sindicatos, é trabalhar com comunidades, é trabalhar com associações, enfim, trabalhar com entes, né, que possam, de alguma forma, representar uma maneira de resistir às investidas totalitárias ou às investidas violentas que privam o sujeito, né, de acessar e vivenciar seu próprio desejo ou privam o sujeito de acessar e vivenciar a sua própria vida. Certo? Então, isso é uma atenção específica, tá? Em cada uma das modalidades, a gente pensa estratégias que são específicas para aqueles contextos. Então, o sofrimento é especificamente a vivência da impossibilidade da identificação a determinada personalidade. E aqui, né, entra, então, eu quero situar o contexto, né, da imigração aqui na cidade de Dourados. Quero começar citando um relato, né, de um adolescentezinho, né, venezuelano.
que foi inserido no contexto da educação, né, numa determinada escola. E a família passou, né, por uma imersão cultural, passaram pelo aprendizado da língua portuguesa, e esse adolescente, ele não se comunicava na escola e não aceitava qualquer tipo de ajuda. E isso começou a gerar muitos problemas, muito mal-estar. E em determinado momento, né, no processo, né, de compreensão do que estava acontecendo, perguntaram para ele por que ele se recusava a aprender o português, né? E aí ele disse que ele não queria aprender o português porque ele não queria esquecer a vida que ele tinha na Venezuela. Ele não queria esquecer o lugar dele, a fala dele, a história dele. Isso foi muito impactante, né, para mim, quando eu ouvi isso. Eu ouvi isso num relato, numa instituição aqui de Dourados, que trabalha, né, com essa população. E aí eu comecei a tentar entrar nesse universo, né, porque me chamou muita atenção. Eu falei, ele não está resistindo a aprender uma coisa nova. Ele está resistindo a perder. Ele não quer perder aquilo com o qual ele se identifica e de onde ele tira para si uma representação de si mesmo, de onde ele pode dizer quem ele é. Então é outra coisa. E as pessoas não estavam percebendo isso, né? E eu acho isso uma coisa muito interessante, né? Há muita boa vontade por parte dos educadores, enfim, né, das pessoas que estão em instituições que acolhem, né, essas pessoas, né, refugiados, imigrantes, mas há uma certa soberba de atitude no sentido de pensar assim, nós estamos oferecendo tudo, estamos colocando à disposição tudo, porque essa pessoa não aceita, porque ela não faz como deve ser feito, né? Há um sentimento de ingratidão, assim, é como se quando um imigrante ele não cumpre com a expectativa daquele que está ajudando, daquele que está fazendo, ele está sendo ingrato, né? Eu achei esse fenômeno um fenômeno assim incrível. Eu falei, olha só que sofrimento que se desprende daí, né? E aí nós começamos a tentar trabalhar com esse processo, né? De compreender o que estava acontecendo, estabelecer estratégias, né? E principalmente valorizar as representações que ainda se mantinham, inclusive buscando identificar como os imigrantes, né, que estão aqui na cidade de Dourados, eles mantinham vínculo com as suas referências culturais, né? Como eles faziam manutenção disso? Nós queríamos incentivar essa manutenção e esse vínculo, né, como uma estratégia de intervenção mesmo, de dizer que, mesmo eles estando no Brasil, em uma cidade, recebendo apoio, né, das instituições, das políticas, eles não precisariam abandonar quem eles eram, ou aquilo que eles traziam como referência. Então, a ideia foi gestada nessa direção. E infelizmente nós fomos aí todos, né, arrastados com esse contexto da pandemia e as intervenções in loco, né, as intervenções físicas, elas tiveram que ser suspensas. Nós não pudemos, né, não tivemos a oportunidade de implementar, né, esse trabalho da maneira como a gente tinha planejado. E aí vem a criatividade, né? A gente precisa pensar em estratégias, e é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Quais foram as estratégias que nós pensamos. Então, só para situar um pouquinho, eu coloquei aqui imigrantes no Mato Grosso do Sul, mas eu resolvi diminuir um pouquinho as informações, né? O nosso colega Marcelo foi dando várias informações estatísticas que daí eu falei, não quero me repetir, né? Então, o Mato Grosso do Sul é o terceiro estado com maior número de solicitação de refúgio no país, principalmente entre venezuelanos e haitianos.
tá? Até 2021, aqui na cidade, até abril de 2021, aqui na cidade de Dourados, em índices oficiais, né? Nós tínhamos 2.558 venezuelanos, mas as instituições que trabalham com essa população, né, na oferta de cesta básica, de produtos, né, de higiene pessoal, limpeza, enfim, né, coisas de manutenção, né, de subsistência, eles já falam entre 3.500 e 4.000, né, são números extraoficiais. E até 2019, depois nós não temos, né, esse número atualizado, nós tínhamos 4.500 haitianos. Aqui no contexto da cidade de Dourados, né, esse número já estima-se, né, que ele esteja entre 1.500 e 2.000, tá? Uma coisa muito interessante, né, entre essas duas populações, né, são grupos muito distintos, né, os haitianos, eles constituem grupos, né, eles criam comunidades, então eles têm um lugar aqui em Dourados, né, onde eles vivem muito próximos e criam uma rede de solidariedade, de apoio entre eles. Os venezuelanos já são mais dispersos, né, no contexto da cidade. Os haitianos, principalmente os homens, eles conseguem se inserir no mercado de trabalho, mas da forma como o Marcelo mencionou. Muitos têm uma escolaridade, muitos têm uma experiência profissional, mas acabam tendo que aceitar trabalhos bastante braçais, enfim, né, sazonais também, né, no corte de cana, na construção civil, na indústria de alimentos, principalmente nos frigoríficos, né, aqui da região, né, ou no comércio. Então, assim, são raros, né, nós temos conheço um caso de um haitiano que ele era um gerente, né, de uma rede, né, de lojas, e com uma experiência, formação em administração, enfim, e aqui ele trabalha num frigorífico, né, no corte. Então, assim, não tem como, eles não conseguem se inserir no mercado de trabalho considerando a sua qualificação, né, mesmo porque tem uma barreira aí em relação ao reconhecimento dos títulos e coisa e tal. Então, isso é bem complicado. Os homens. As mulheres haitianas, elas têm uma dificuldade imensa para aprender o português. É raro encontrar uma mulher que fala o português. E elas ficam o tempo todo em casa. Elas ficam em casa cuidando das crianças, né? Quando tem criança, ou enfim. É uma outra relação, assim. Então, e muito interessante, os haitianos, eles não demandam, por exemplo, por ajuda, eles não vão pedir na casa, eles ficam esperando, né, que alguém traga, a comunidade forneça, ou alguma coisa, né, aconteça para que chegue a ajuda ali. Então, às vezes, né, quando eles estão em situação de bastante vulnerabilidade, né, as mulheres... de verdade, Cris? 5 minutos. Puxa vida, eu falo muito, né? Mas então tá, vou resumir aqui, tá? Esse é um pouco o nosso panorama. Nós temos um universo de atuação muito interessante e complexo aqui na cidade. E aí, o que nós propusemos, né, como estratégia de intervenção? Como nós não podíamos ir na comunidade dos haitianos ou trabalhar, por exemplo, com os venezuelanos, com o grupo de adolescentes que frequentam uma determinada instituição, apesar de a gente já ter tudo isso estabelecido, nós resolvemos fazer uma intervenção via rede social. Né? De que forma isso? Né? Nós começamos com a ideia de criar nas redes sociais um espaço, tá, de conscientização da população. Para quê? Né? Porque à medida em que a gente conscientiza a população local, né, que acolhe, que recebe esses imigrantes, essa população talvez se torne mais disponível para reconhecer a realidade diferente, as experiências diferentes, né, e o repertório que cada um desses imigrantes traz para a cidade,
sem que tenha que colocá-los em uma situação discriminatória, por exemplo. Né? Então, a gente pensou nessa direção. Então, começamos por aí, né, criando conteúdo, né, para disseminar nas redes sociais, e agora nós estamos já nos preparando para lançar, né, um canal, que é um canal no Instagram, que tem um objetivo diferente, que é o objetivo de acolher as demandas dos imigrantes e refugiados aqui da cidade. Então, seria uma forma, né, de eles terem um canal de comunicação para manifestarem as suas necessidades, as suas aflições, né, sempre com o objetivo de que a intervenção ela se dá no sentido de compreender quais são, né, qual é o dado faltante, o que está causando a aflição, né, e oferecer esse dado, pautando-se nas redes, né, de apoio, pautando-se nas políticas públicas que nós temos atuantes, incipientes, mas temos algumas, né, no município, e de alguma forma, trabalhando com as instituições que podem garantir, né, pelo menos uma diminuição dessa vulnerabilidade. Às vezes, o imigrante ele tem uma barreira, uma dificuldade para entender como é que ele consegue, por exemplo, se cadastrar num apoio para receber um sacolão. Então, a gente vai criar ou vai ajudá-lo nesse processo, né, de compreender quais são os caminhos. Isso é uma das estratégias de intervenção. Então, para isso, nós construímos um pequeno manual, né, que foi traduzido, está em fase de tradução, né, para o espanhol e para o francês. Né, a gente espera lançá-lo aí até final de setembro, comecinho de outubro. E aí, a Crisley vai brigar comigo, mas eu não posso deixar de fazer isso. É 1 minuto, Crisley, eu juro. Tá? Tem tempo. Tem? Uau! Ai, que bom. Então, eu vou compartilhar com vocês o nosso videozinho de abertura, tá? Do canal Viver Fronteiras. Quem quiser, conheça, né? Tem muito conteúdo, muito material lá. Ajude a gente a circular essas informações. Né? No primeiro momento, as informações elas são um pouco mais técnicas e agora a gente começa a construir conteúdo sobre a psicologia, o trabalho da psicologia nessas realidades, tá? Então, vou colocar aqui para vocês o projeto Viver Fronteira. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Viver Fronteiras. Nós somos um grupo de estagiários de psicologia da Universidade Federal da Grande Dourados e estamos aqui para conversar com vocês sobre imigração. Vocês sabiam que de 2011 a 2019 foram registrados no Brasil mais de 1 milhão de imigrantes? Isso apenas considerando os imigrantes legais, ou seja, na realidade o número é ainda maior e continua a crescer. Diferente das imigrações do final do século XIX até a década de 1930, em que a população do norte global, principalmente europeus, constituem os principais fluxos migratórios no país, na atualidade constata-se o aumento de imigrantes provenientes do sul global, como, por exemplo, senegaleses, congoleses, angolanos, haitianos e venezuelanos, entre outros. No entanto, na segunda metade da década, foi se consolidando a imigração latino-americana como principal lugar de origem dos imigrantes no Brasil. Considerando o total de imigrantes, destacam-se mais de 660 mil imigrantes que estão no Brasil há mais de um ano. Essa população é composta principalmente por pessoas vindas da América Latina, com destaque para haitianos e venezuelanos. E é por isso que vamos discutir a respeito dos imigrantes haitianos e venezuelanos no Mato Grosso do Sul e em especial na cidade de Dourados. Gostaram do conteúdo? Siga a nossa página, curte e compartilha. Toda semana terá vídeo novo. Fiquem atentos. Então, esse foi o projeto Viver Fronteiras, né? Que
hoje, né, é conduzido pela Betânia, pela Mirella, pelo Natan, pela Thalia, pela Ana Xavier, pela Amanda e pela Vanessa, os meus queridos fofinhos e fofinhas, né, do estágio em psicologia social, que eu amo e tenho o maior orgulho desses meninos e meninas, né, que são um espetáculo. Então, gente, deixo o convite para vocês. Eu sei que eu me delonguei, perdão, Crisley, tá? E muito obrigado pela oportunidade de conversar aqui com vocês e apresentar um pouquinho desse projeto. Muito obrigada, Jonatas. Muito relevante também a sua colocação e experiência prática que você está desenvolvendo na universidade. E acredito que as falas, assim, se complementaram muito bem, foram questões muito práticas, né? O Jonatas também trouxe uma face teórica também da psicologia para a gente estar pensando também essa perspectiva de clínica ampliada e estar trabalhando questões de sofrimento, né? Que o Marcelo trouxe ali também questões, histórias que os refugiados congoleses trazem e como que isso se reflete, como que isso afeta a nossa prática profissional, né? Nós, como psicólogos, nós que estamos nas políticas públicas, né, como que isso afeta a nossa atuação, a compreensão de toda a trajetória, a história de migração, a história de refúgio de cada um, né, como que isso impacta na maneira como a gente vai atuar, pensar em inserção e maneiras de conduzir essa pessoa, seja no SUS, seja em instituições do terceiro setor, seja com sindicatos, né, para que ela venha ter suas demandas, necessidades atendidas, tem seus direitos, né, e cidadania garantidas, como qualquer, né, pessoa pensando numa dimensão de dignidade e questões universais de direitos humanos. E o Brasil tem muito a caminhar, né, nesse sentido. A gente está engatinhando muito em leis, em normas migratórias, não há ainda muito uma perspectiva, uma postura de acolhimento, né, questões práticas e concretas, mas acredito que esse é o caminho, essa é a construção, né. Temos aqui muitos estudantes, profissionais que atuam em políticas públicas no SUS, no SUAS, e gostaríamos de abrir esse momento agora, né, para o debate, para as colocações, de que modo que esses relatos, né, as colocações dos nossos convidados afetaram vocês e fizeram vocês pensarem a prática, a formação profissional. Então, esse momento agora, né, é todo nosso para estar pensando, discutindo, tá bom? Temos muitos elogios aqui no chat. Eu tenho uma pergunta para o professor Marcelo. Pode fazer, Cris? Claro, à vontade. Eu ouvindo a sua fala e também ouvindo a sua trajetória formativa, eu fiquei assim, achei interessante, né? Principalmente quando você faz uma fala no final, chamando a atenção da importância da psicologia, né, nesse universo, né, de intervenção com os imigrantes e refugiados. E eu diria assim que foi uma fala discrepante do que eu estou acostumado a ouvir, né, porque normalmente nas ciências sociais a gente ouve a compreensão da clínica como uma clínica muito engessada, que individualiza muito os processos de sofrimento. E eu queria ouvir e também checar com você se eu entendi bem, Marcelo, né? Se você realmente acredita, né, que a psicologia, nessa compreensão da saúde mental, principalmente, ela tem um espaço, né, garantido nesse universo da intervenção com os imigrantes. E como isso deveria acontecer na sua leitura? Legal, Jonathan. Eu compreendo o lado das ciências sociais no sentido de analisar o problema como um todo, né? Então, o problema ele é social, ele não é individual, né? Mas a dor, o sofrimento que cada um sente é individual. Então, para mim, é basicamente isso. Você fala da questão do refúgio no global. O que está acontecendo na Síria, o que está acontecendo no Congo, o que está acontecendo na Venezuela.
Agora, a forma como as pessoas são impactadas por esse processo são únicas. Não posso dizer que todos os congoleses sentem isso dessa forma. Todos os venezuelanos sentem a migração dessa maneira, são impactados dessa ou daquela maneira. Tá? As pessoas, senão a gente cai num erro, no meu ponto de vista, de colocar todo mundo dentro de um mesmo balaio. Aí a gente passa a ter interpretações, no meu ponto de vista, muito rasas. Né? A gente teve uma experiência, acho que pode servir aí, foge um pouco da sua pergunta, mas eu acho que serve como um paralelo desse receio que eu tenho sempre em generalizações. Certa vez, uma pessoa de uma empresa entrou em contato conosco, falou, olha, eu queria contratar um refugiado para trabalhar na minha empresa. Ela falou, olha, eu contrato qualquer pessoa, menos um muçulmano. Falou, mas por quê? Ouve tanta coisa, lê tanta coisa, escuta tanta coisa, eu acabo ficando com um pouco de receio. Sei lá, se eu vou colocar dentro da minha empresa um terrorista, um extremista e por aí vai. Né? Então ela tomou a atitude de alguns, todos os muçulmanos não prestam. Todos os muçulmanos são potenciais terroristas ou extremistas. Enfim, a gente viu no nosso banco de dados as pessoas que tinham ali o perfil mais parecido com aquilo que ela estava buscando e encontramos uma única pessoa. Um rapaz da Costa do Marfim, o nome dele Traoré, isso já faz alguns anos. Encaminhamos essa pessoa para entrevista, passou por todo o processo, ela gostou dele, ele gostou da empresa, começou a trabalhar. Uma vez por mês a gente tem a prática de entrar em contato com a empresa para ver se está tudo ok, se está precisando de algum suporte, e ela era só elogios ao Traoré. Só elogios. Né? Que ele era uma pessoa bacana, educada, gentil, trabalhador e por aí vai. Lá pelo 6º mês, 7º mês, ela entra em contato comigo, diretamente. Marcelo, você é um sacana, em tom de brincadeira, né? Olha, me contextualiza porque eu não estou entendendo nada. Ela falou, você sabia que o Traoré é muçulmano? Eu não sabia. Né? A gente não pergunta a religião da pessoa. Né? E eu falei, puxa vida, ela vai mandar ele embora, né? E ela me ligou para dizer que estava extremamente desconfortável com a postura dela, com a posição dela, porque o Traoré tinha se mostrado na prática tudo aquilo que ela pensava o extremo oposto. Ele era um cara gentil, educado, bacana, não tinha nada daqueles estereótipos que ela tinha na cabeça de forma muito, muito enraizada de um muçulmano. Ela falou, temos mais 2 vagas aqui. Eu queria contratar mais 2 muçulmanos. Falei, olha, a senhora está errada outra vez. Senão a senhora vai partir do princípio que todos os muçulmanos são como o Traoré. Nós somos únicos. Não dá para colocar todo mundo dentro de um mesmo saco. Todos os cristãos são assim. Todo mundo que nasce no bairro X é assado. Todo mundo, nem da mesma família somos iguais. Né? Então, eu acho que há resistência, né? Em pensar nas ciências sociais o papel do psicólogo nesse atendimento aos refugiados, mas a gente vê na prática que isso é fundamental, a gente está lidando com dores individuais. Quando você está falando de sofrimento na sua fala, cada um sente isso de uma forma, cada um reage a isso de uma forma. Então, eu acho que o papel é fundamental. O trabalho é fundamental, é essencial. Eu acho que tem um trabalho anterior, que é de sensibilização, que é de informação, é de falar o trabalho que é feito, da relevância do trabalho que é feito. Essa eu acho que é a barreira mais difícil de ser passada, de ser transposta. Valeu, Marcelo. Obrigado. Imagina.
Eu gostaria de falar também, Crisley, se tem espaço, né? Sim, à vontade, está aberto para fala. Eu queria, assim, agradecer a exposição tanto do Marcelo quanto do Jonas. Foram falas bastante que se complementaram, né? O Marcelo trouxe uma avaliação bastante ampla, né, desse tema, né? E o Jonas trouxe uma questão mais local, né, do que está sendo vivido ali em Dourados, mas com uma compreensão tão profunda da questão do sujeito na clínica, né, no sujeito com o seu sofrimento, né, que eu tenho que parabenizá-lo. Isso é muito bom, foi muito bacana. Eu queria dizer que vocês dois, né, trazem nessa noite para nós assim, a importância desse nosso olhar e nossa escuta para esse sujeito que se apresenta como um refugiado, né, que chega como um refugiado. Esse ser humano que está ali com sua história, como diz o Jonas, né, com sua história, né, que traz aí nas suas sandálias, como a gente costuma falar no campo lacaniano, né, que o sujeito traz a sua pátria nas suas sandálias. Não tem jeito, né? A gente traz a nossa história. E eu imagino assim, né, que a gente viveu isso em outras épocas, né, nas guerras, né? Quantas pessoas vieram para o Brasil. E hoje a gente está vivendo um outro momento, né? E de uma quantidade muito grande de pessoas que não encontram amparo nos seus territórios, nos seus países, né? E que tenham que buscar um refúgio, né? Um refúgio contra o mal-estar da civilização, né? E acolher esse sujeito, né? Na sua singularidade, né? É muito importante. E esse olhar é que a psicologia tem que ter. É o olhar que vai ser cobrado do psicólogo, da psicóloga, né? Porque nós é que estamos nesse lugar de olhar e de acolher, né? Então, eu só parabenizo a fala de vocês e é uma experiência que nos enriquece no sentido assim de que qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel. Tá? Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta também, pegando uma fala do Marcelo e juntando com o que você trouxe também, Jonathan. Eu acho muito interessante poder ouvir o Marcelo falando e ter essa dimensão do global, né? Porque daí a gente fala assim, bom, faz todo sentido estar aqui nessa mesa discutindo essas questões. Eu fiquei impressionada com os números do mundo e de Dourados. Eu não imaginei que nós tínhamos tantos refugiados, né, aqui em Dourados. E aí eu fiquei pensando, quando o Marcelo coloca que as mulheres ainda parece que são mais maleáveis no sentido de buscar ajuda, mas os homens não, né? Eles são resistentes, o que aquela pessoa lá vai poder me ajudar? Eu já enfrentei uma guerra, o que eu vou fazer lá, né? Que o Marcelo coloca. Mas aí eu fiquei pensando aqui, primeiro assim, Marcelo, vou te dizer um negócio da nossa área, assim, os homens são resistentes, não é só todos, inclusive os brasileiros, a irem buscar ajuda na área da saúde, da psicologia, então é uma coisa horrível, né? São muito mais resistentes que as mulheres mesmo, né? Isso não só na psicologia, em todas as áreas da saúde a gente tem uma preocupação que o homem não se cuida, né, mesmo. E tem isso, então, esse é um dado que tudo isso que a gente está conversando aqui. Mas eu fiquei pensando, e talvez o Jonathan possa falar um pouco sobre isso, eu fico imaginando que a pessoa que sai, que deixa para... Aí que você foi trazendo as perdas, né, Jonathan? O que ele vai perdendo, na verdade, nessa mudança para um país. Eu fiquei pensando assim, bom, o cara ir procurar um profissional de psicologia, com tudo isso que o Marcelo colocou, que é verdade, né? Ainda tem aquela questão, eu não estou bem, eu estou frágil, eu estou louco, enfim, né? Como é que ele fica perante a sua comunidade, a sua família que está aqui acompanhando, né? Como é que eu vou me mostrar frágil no momento onde, na verdade, eu ainda tenho muita coisa para lutar e para me estabelecer, sabe? Eu fico imaginando que deve, além de toda já a dificuldade, né,
dos homens irem buscar ajuda, ainda tem mais isso, né? Eu não sei, eu fico imaginando que pesa também você admitir que você precisa, que você tem uma fragilidade, que você precisa de ajuda, com tanta luta para lutar ainda, né? Não sei como é que você percebe isso aqui, nos atendimentos, no trabalho que vocês estão fazendo. Eu vou começar e aí o Marcelo arremata, né? Bem, eu não tenho a compreensão de que nós estamos criando um espaço pensando numa psicologia clínica no seu sentido mais tradicional, Uhum. né? Eu penso que a intervenção clínica, como eu estou chamando aqui, vamos chamar assim, clínica, entre aspas, né? Ela é no sentido de diminuir as condições de sofrimento às quais esse indivíduo pode ser exposto no seu processo de consolidação, no seu processo de se estabelecer num novo território. Então, nesse sentido, por exemplo, o nosso trabalho vai muito na direção disso que o Marcelo falou, de diminuir essas barreiras, né, mas principalmente da população que está aqui recebendo os imigrantes. E quando eu digo população, é a população em geral, mas também são as instituições que estão atuando no acolhimento a essas pessoas, né? Então, acho que a gente leva informação e, ao fazer isso, nós estamos colaborando na constituição de um outro social capaz de dar reconhecimento para aquela expressão, né, que está aparecendo ali. Então, isso já é uma forma de diminuir o sofrimento, né? Porque o indivíduo ele vai encontrar um outro social que o reconhece. É muito diferente quando o indivíduo ele não encontra esse outro social, fica sem o reconhecimento e aí sim, né, no seu processo de perda, a perda ela vai em seu sentido mais último, né, mais, eu diria, mais intenso, né, que é ele duvidar da sua própria humanidade naquele contexto novo, como se ele não tivesse espaço para aquilo, né? E isso a gente experimenta, né? Eu vejo aqui na cidade esses dias, enfim, não vou entrar em detalhes, mas muitos imigrantes venezuelanos hoje estão encontrando, né, como forma de subsistência, fazer placas, né, e pedir alguma ajuda material no semáforo, né? E são famílias inteiras, né? Esses dias eu tinha uma moça, né, com 2 filhos e ela estava pedindo ajuda para comprar leite para as crianças, né? Então, assim, é um negócio, não sei vocês, mas me pega assim pelas vísceras, né? Mexe, ainda mais ali que envolveu bebê, criança, filho. Eu tô nesse momento da minha paternidade, assim, meio, né, aflorada, eu vivenciando esse novo lugar também, eu já fico mobilizado, né? E aí eu me pergunto, falo, poxa, né, esses imigrantes, eles foram redistribuídos, porque a Acnur fez isso, né? Criou um processo de redistribuição dentro do território, tirando esse pessoal de Roraima, né, mandando para cá com dinheiro para ficarem 1 mês na cidade e se estabelecer. Mas se estabelecer em quê? Né? E o papel da cidade em criar uma política de acolhimento, né, de inserção dessas pessoas, não tem. E aí, o que a gente ouve? Aí é onde eu quero amarrar minha fala. A gente ouve nas instituições. O venezuelano é preguiçoso. O venezuelano, ele é sem vergonha. Porque ele recebe ajuda aqui, mas ele quer ficar dependendo da ajuda, né? Olha só que distorção, vai construindo, né? Discursos que são discursos extremamente violentos, preconceituosos, né? E colocam toda uma experiência de um grupo, né, que está fazendo um processo migratório,
no mesmo lugar. Então, assim, eu acho que nesse sentido isso é fator de vulnerabilidade. E aí a nossa intervenção é diminuir isso, né? E aí isso é uma intervenção clínica. Estou chamando aqui de intervenção clínica. Né? Vamos ver agora com o Instagram, né? Onde as pessoas vão poder falar com a gente, né? Criar espaço de fala. Então, as pessoas expressarem o que está rolando, como é que eles estão. Na hora que acabar esse contexto de pandemia, que a gente puder ir lá na casa, visitar as comunidades, os grupos, acho que daí a gente vai ter acesso a outras experiências, né? A outras leituras. Mas é um pouco nessa direção que a gente tem pensado, Lourdinha. Não sei se o Marcelo quer me puxar a orelha, dar um... Não, de forma alguma. Eu nem tenho tanta propriedade para falar sobre esse assunto. Eu fiz uma pesquisa, mas é algo muito segmentado, muito nichado. A gente está falando de um grupo muito específico, que eu acho que é um risco tomar isso pelo todo também, né? Então, eu tô trazendo uma experiência da área da psicologia, da área da saúde mental, com base numa pesquisa que eu fiz de entrevistar, né, 40 pessoas, todos homens. Né? Talvez se eu tivesse entrevistado mulheres, pessoas de um outro país, o resultado tivesse sido outro. Mas enquanto você estava falando, Diógenes, eu estava aqui pensando em algumas outras coisas, que tem um pouco em relação com a pergunta que a Maria fez, que é da mesma forma que a gente incorre em erros, são muito comuns como esse que você está falando, né, por conta da atitude de uma ou outra pessoa, a gente acaba generalizando, a gente acaba estendendo isso para o grupo. Então, os venezuelanos são preguiçosos. Né? Então, 2, 3 pessoas agem de uma forma, os venezuelanos são preguiçosos. A gente ouve isso muito aqui. Né? Os haitianos são mais maleáveis. Os haitianos são trabalhadores, como se todos os haitianos fossem assim. Todos os venezuelanos são assados. Né? A gente cai muito nesse erro também e esse é um outro desafio que vocês, como profissionais da área da saúde, ao trabalhar com refugiados, imigrantes de uma forma geral, vão se deparar. A gente falou aqui da barreira da língua, mas também muito a questão da compreensão que eles têm sobre saúde mental. Tá? Eu falei do Congo. Lá não tem isso, não existe esse profissional. Esse profissional simplesmente não existe ali. Pelo menos para o público de baixa renda, isso não existe. As pessoas, elas se tratam, as pessoas, elas se amparam no seio da família, com os amigos. Tá? Então, como é que a gente quer que de pronto essas pessoas enxerguem no trabalho de um psicólogo algo que para eles seja relevante? Eles nunca nem ouviram falar disso. Então, acho que tem esse desafio, já tem essa visão que a Maria trouxe bem dita, de que até nós, brasileiros, há resistências para certas questões. Eu vou passar num urologista, eu, homem, vou deixar um médico tocar nas minhas partes íntimas? De jeito nenhum. Eu sou homem, eu morro doente, mas eu não vou ao médico. Então, tem essa visão bizarra ainda. Então, assim, tem algumas questões, tem algumas amarras que elas têm que ser desconstruídas. Né? Então, e o governo tem um papel muito pouco ativo nesse sentido, né? De instruir, de falar, de realizar campanhas. Então, isso tudo fica sempre a cargo das organizações não governamentais, e bacana que vocês estão fazendo esse trabalho, porque, de fato, é uma área extremamente relevante. O fato deles não procurarem não quer dizer que não seja relevante.
né? Então, tem um trabalho a ser realizado, a ser desconstruído, para que as pessoas, de fato, enxerguem a relevância disso no dia a dia deles. Tem uma outra questão, dado a... Isso eu ouvi bastante, uma questão de prioridade, né? Uma questão de prioridade. A minha saúde mental, ela vai bem quando está tudo bem. O que eu passei lá, eu já passei. Eu ouvi isso dezenas e dezenas de vezes. O que eu passei lá, no meu país de origem, isso já passou. Eu nasci no meio da guerra. Eu estou acostumado a viver dessa forma, diferente de vocês. Tá? Quando eu estou trabalhando, quando eu estou junto da minha família, quando eu estou próximo dos meus amigos, está tudo bem. O que mexe com a minha cabeça não é o que eu passei no meu país de origem. E eu ouvi isso constantemente, e isso me surpreendeu bastante. O que mexe com a minha cabeça é o que eu passo aqui, no Brasil. É o maltrato, não ser valorizado, as pessoas me desrespeitarem, as empresas não valorizarem o conhecimento que eu tenho, é o governo ser omisso, eu não conseguir um trabalho minimamente compatível com o conhecimento que eu tenho. É isso que gera sofrimento. Isso não na minha fala, estou transmitindo uma fala deles, né? Pelo menos desse grupo que eu entrevistei. Então, assim, é um campo que trabalha com diversas variáveis, é algo bastante complexo, não é tão simples de se analisar. Enfim, então acho que vocês têm que trabalhar com essa questão, compreendendo esse contexto mais ampliado. Sim, acho que é nesse caminho mesmo. É uma temática que possui uma dimensão cultural, coletiva, social, histórica, né? Muito grande, e a psicologia está se apropriando desse espaço, né? Tem poucos estudos que tratam essa perspectiva, né? Da psicologia, da perspectiva teórica da psicologia, pensando na questão das migrações do refúgio. A gente sabe que essa é uma temática, né? Que ela é interdisciplinar. Então, a antropologia, demografia, geografia, ciências sociais já caminhou assim muito mais do que a psicologia nesse lugar assim teórico. Mas é um espaço realmente a ser debatido, a ser produzido material, né, material técnico, material teórico, para estar pensando em material prático, né, para subsidiar também os profissionais que estão aí, atuando nessas políticas públicas e que não conhecem, não sabem como lidar, não tem essa perspectiva, esse conhecimento de que público é esse, às vezes estão carregados de estereótipos também, assim como foi colocado aqui. Então, é um processo de desconstrução e abertura realmente para o acolhimento, né, para essa população, para esse público, e que bom que essa mesa está produzindo esse debate, né, hoje, e que bom que a gente está pensando nisso, porque Mato Grosso do Sul tem entrado na rota das migrações contemporâneas, né, a partir do momento, a gente é um estado, né, que tem uma longa faixa de fronteira, isso facilita também, né, o acesso às cidades, Dourados, Três Lagoas, Campo Grande, acabam se destacando aí como as cidades que mais se concentram nesse público, e eles estão chegando, mas realmente o que tem sido feito, né, que política de acolhimento, como o Jonathan colocou, né, implementado, né, que acesso à cidade está sendo dado a esse público, né, será que a gente está numa dialética aí de inclusão, exclusão, será que os nossos serviços, né, eles estão dando conta, né, a gente tem a Casa da Acolhida Migrante, aqui em Campo Grande a gente tem o CETREM, né, como que isso tem se dado na política pública realmente, né. Então, assim, é um longo caminho, né, que é um caminho político, um caminho social, mas começa na universidade, começa, né, nesse instituto que o Marcelo colocou, nesse diálogo com a sociedade civil, com a formação, com os profissionais, né, esse é o caminho para a gente construir e pensar realmente, né, um mundo realmente sem essas fronteiras, sem essas marcas, né, que nos separam e que promovem exclusão, desigualdade social, que por sua vez vai gerar esse sofrimento, né, que é um sofrimento ético, um sofrimento político, que causa humilhação, vergonha, que mata, que é violento, né. Então, alguém queria colocar mais alguma coisa, destacar mais algum ponto? Caso ninguém tenha alguma intervenção, a gente pode ir se encaminhando também, né, para o final da mesa. Acredito que... Não sejam tímidos, gente, por favor, vai. Pois é, a galera tá super tímida.
falar o que acharam, como afetaram vocês isso, se já conhecem essa temática. O pessoal está agradecendo no chat pelas falas, agradecendo o conteúdo e a informação. Bom, essa é só a nossa primeira mesa, né? A gente está aí agora, eu vou fazer, né, uma propaganda, né, dos próximos dias de seminário, convidar vocês para os próximos também. A gente vai estar trabalhando sempre nas segundas-feiras, né, mesas temáticas, como a Lourdes colocou no início. Semana que vem, a gente está com a mesa sobre saúde mental, que tem como tema o desmonte das políticas de saúde mental no Brasil e a luta antimanicomial, contribuições da psicologia no cenário de retrocessos. Vamos ter também, nesse mesmo formato, 2 convidados que vão estar discutindo essa temática, um convidado a nível nacional, outro convidado a nível estadual, para estar pensando as políticas públicas também aqui no Mato Grosso do Sul. A gente vai estar lançando aí um novo formulário de inscrições, uma nova abertura. A gente conta com vocês na próxima semana também, para estarem aqui conversando, compartilhando com a gente. E o CREPOP está à disposição, né, para o diálogo, né, seja com os estudantes, seja com a categoria profissional, para a gente pensar as políticas públicas. Realmente, a gente está num momento desafiador das políticas públicas no Brasil, né, mas é um local de resistência, é um local político, e a gente tem que se posicionar, né, e se mobilizar nesse lugar, e se unir nos coletivos. E é isso, acho que eu passo agora para os agradecimentos, passo para a Lourdes, né, fazer as falas finais, e muito obrigado, aguardo vocês na próxima semana. Bom, eu quero agradecer, né? Quero agradecer ao Marcelo por estar aqui conosco. Um grande prazer, Marcelo, muito bom te ouvir e a gente se situar nesse mundo, né? Com tudo isso que está acontecendo. Muito agradecida mesmo. Jonathan, não tem nem palavras, né? Meu super amigo do conselho da universidade. Maravilhoso te ouvir. Fiquei muito interessada nessa. Depois eu até quero conversar mais sobre, né, essa sua visão. Eu acho que esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, até pensar como é que isso pode contribuir. Crisley, muito agradecida também por todo o seu trabalho, pela sua mediação, e agradecer a todas as pessoas que estão aqui, por estarem aqui até agora, tá? Muito, muito grata mesmo, e a gente aguarda vocês na próxima mesa. Obrigada, Marilene, os outros conselheiros que estão aqui. Eu poderia dar um recadinho final? Claro, Primeiro agradecer mais uma vez o convite, foi um prazer estar aqui, sempre que precisar eu puder contribuir de alguma maneira, contem comigo. Eu acabei não falando do trabalho que a gente realiza no Instituto ADUS. Se tiver pessoas interessadas em saber mais um pouco sobre o trabalho, adus.org.br. A gente vem aí há 11 anos prestando apoio a refugiados, solicitantes de refúgio, pessoas em situação análoga ao refúgio, com aulas de português, capacitação para o mercado de trabalho, com a inclusão deles no mercado de trabalho, com assessoria jurídica, e nós criamos um negócio social muito bacana, que é uma escola de idiomas, cujos professores são todos refugiados. Eles ministram aula de inglês, francês, espanhol. Essas aulas ocorrem na sede do ADUS, aqui em São Paulo, em alguns espaços de parceiro, aulas online. E, então, qualquer pessoa de qualquer parte do Brasil pode ter aulas de inglês, francês e espanhol com essas pessoas extremamente capacitadas. E nós temos aulas em company. Hoje a gente está dentro de algumas empresas de grande porte, como Cirela, Camargo Correia, Nubank. Então, funcionários dessas empresas tendo aulas de inglês e de espanhol com professores refugiados. Hoje a gente tem quase 1.000 alunos espalhados pelo Brasil, 55 professores refugiados de 12 nacionalidades diferentes trabalhando aqui com a gente. Do pagamento feito pelos alunos e pelas empresas, os professores ficam com metade, tá? Então, e a outra metade é investida para dentro do próprio projeto.
Então, é um projeto muito legal. Se tiver alguém que queira conhecer um pouco mais sobre o trabalho, sobre a instituição, entra lá no nosso site, dá uma olhada. Tem formas das pessoas estarem nos ajudando, contribuindo. Tem um telefone celular lá, que é o meu, eu que atendo, então pode mandar mensagem por WhatsApp. Se tiver mais alguém interessado em saber um pouco mais sobre o trabalho, vai ser um prazer falar com vocês. Obrigada, Marcelo. Fiquei interessada nas aulas de francês. É isto, né? Mais alguém quer falar algo? Jonathan? Só agradecer a oportunidade de trocar, né, experiência. O Marcelo tem uma trajetória, assim, magnífica, né, nessa área. Eu não sou especialista, né, nesse assunto. Eu fui mais sabe quando a gente se vê, de repente, num lugar que você não sabe bem como chegou ali? Então, foi mais ou menos comigo. Quando eu vi, eu estava falando sobre algumas características do processo de imigração aqui na cidade, alguns trabalhos, a coisa foi se delineando. Então, eu estou aprendendo muito nesse processo e convido, né, quem quiser acompanhar um pouquinho o trabalho e, enfim, somar conosco também, né? Frequente aí as nossas redes sociais, Viver Fronteiras, né? E aí a gente vai estabelecendo um vínculo, né? Hoje o mundo digital é um novo campo, né, de atuação, então, por que não, né, estabelecer aí esses processos e nos apropriarmos deles, né? Uhum. É isso, tá bom? Obrigado. Acho que é isso, né? Finalizamos, então? Isso, muito obrigada a todos e todas. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, boa semana. Tchau, gente. Até na próxima Tchau, semana. tchau. Tchau.